A todos que estão conosco neste canal, eu quero dizer, amados, que nós temos deixado uma reflexão sobre o Salmo 91. E é o Salmo que nós observamos, né? Nós temos dado uma reflexão através deste canal e deixado o Salmo 91, porque é o Salmo que traz uma medida preventiva da parte de Deus para os seus filhos contra cada mal conhecido pela humanidade. Se nós observarmos, amado, esse salmo, ele nos revela um plano perfeito de Deus para a vida daqueles que conseguem olhar para a palavra, mas olhar não apenas por algo comum, mas olhar como instrumento de poder que Deus nos deixou para nos ensinar e para nos ajudar a vencer. Nós estamos falando do Salmo 91, versículo por versículo. Hoje eu quero deixar o versículo 91:7, diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Altíssimo é a tua habitação. Se nós reconhecermos que Deus é a nossa habitação e olharmos para a palavra como ela nos ensina, com o olhar da fé, Deus promete algo para as nossas vidas, né? Observou esse versículo, amado. O que esse versículo está nos dizendo? O que ele está nos orientando? Que nós temos que ter coragem de confiar na palavra de Deus, o bastante para crer que ele diz. Literalmente é possível que essa declaração seja verdade e ainda assim estejamos perdendo esta promessa. Por quê? Embora a palavra nos revele algo, mas nós podemos ficar fora dessa promessa. Se nós olharmos a história, a Bíblia nos mostra algumas coisas que me chamam a atenção. Lucas 4:27. A Bíblia diz assim: e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Apenas Naamã, o sírio, foi curado, quando obedeceu quem? A sua fé. Amados, nem todas as pessoas vão poder receber os benefícios. Por quê? Porque nem todas as pessoas creem e se apegam quem? As promessas que são favorecidas. De qualquer maneira, elas estão quem? Disponível, na medida que confiamos nele. E colhemos os favores dessa confiança na mesma medida. Como eu falei aqui, o próprio Senhor Jesus falou da história de Naamã, porque havia muitos leprosos e apenas um foi curado. Por quê? Se observarmos para Naamã ser curado, ele teve que exercitar a sua fé. No início, quem conhece a história, Naamã quis meio recuar, mas depois ele tomou uma decisão de fazer aquilo que o servo de Deus orientou. Quando Naamã se dispôs a cumprir a palavra da orientação do profeta, a Bíblia diz que ele foi curado. O que acontece aqui? A Bíblia fala a respeito da proteção. Mas a Bíblia nos fala algo porque Deus quer cumprir esta palavra. Mas como é que Deus vai cumprir? Se nós apenas ouvimos com os nossos olhos físicos, ouvimos com os nossos ouvidos físicos, mas não deixamos a palavra entrar no nosso coração para se tornar uma realidade. Amados, o plano de Deus, principalmente nos dias que estamos vivendo, eu quero que você saiba algo, você que está conosco, não é por acidente que essa pequena declaração está escondida no meio deste salmo. Percebeu quão fácil tornar-se temeroso quando o desastre ocorre à sua volta? Começamos a nos sentir como Pedro, quando andou sobre as águas, até Jesus. E é fácil perceber como ele começou a afundar com as ondas quando viu a turbulência da tempestade ao seu redor. Quem conhece a palavra sabe muito bem. Pedro, ele deu um passo de fé. Quando Jesus foi de encontro a eles, naquele mar, naquela tempestade que eles estavam tentando e não conseguiu porque o vento era contrário. E quando Jesus se apresentou para eles, no início eles não conheceram. Mas depois Pedro disse: se és tu, Senhor, manda eu estar contigo. A Bíblia diz que Jesus deu uma ordem e Pedro recebeu a ordem e cumpriu. Ele desceu do barco. Ele começou a andar. Mas a Bíblia diz que de repente Pedro andando sobre as águas, ele começou a ver começou a sentir o vento, e eu acredito que também as ondas. Ele ficou impressionado com aquilo que estava acontecendo com aquela experiência. E a Bíblia diz que o mesmo Pedro que andou, o mesmo Pedro começou a afundar. Por quê? Porque Pedro se esqueceu de olhar para aquele que deu a ordem para ele andar.
e começou a olhar para aquilo que estava sobre a sua vida agora, que era o mar. Amado, nós estamos nessa terra, nós temos as promessas, e como eu falei, o Salmo 91 é o Salmo que nos ensina as medidas preventivas de Deus e um plano de Deus nos abençoar. Deus nos chama neste mundo tenebroso, onde tantas coisas estão acontecendo para nos proteger e nos abençoar. Às vezes nós demos até alguns passos de fé, e começamos a andar pelos passos da fé, mas às vezes começamos a olhar para as coisas negativas que acontecem à nossa volta e esquecemos de tudo que ouvimos da parte de Deus e começamos a perder. Por que Deus deixou esse versículo neste salmo? Deus sabia que haveria tempo em que ouviríamos o quê? Tanta notícia ruim. Eu confesso, eu acho que os dias, irmãos, eu estou deixando agora esse versículo, né, para você que está conosco nesse canal, até para te iluminar e te fortalecer, porque quanta notícia ruim nós temos visto. Veríamos muito o que nunca vimos tantas pessoas necessitadas e encontraríamos tanto perigo à nossa volta. Nunca se falou tanto do perigo da morte cercando muitas pessoas por causa da situação, que nós sentiríamos o quê? Esmagado. Por isso que ele fala? Ele nos avisou de antemão que milhares cairão ao nosso redor. O Senhor não quer que sejamos desprevenidos, mas nesta questão temos uma escolha a fazer. A decisão está em quem? Em nossa mão. Ou corremos ao seu abrigo com fé, e o perigo não se aproximará de nós. Ou viveremos de maneira que o mundo faz, ou vivemos de maneira que o mundo faz, não percebendo que há algo que podemos fazer a respeito. Amados, hoje nós temos uma decisão: ou correr pelos braços do Senhor e acreditar no poder dele para nos proteger e nos livrar. O salmista fala, amado, a respeito daquilo que pode acontecer. E ele fala que é um plano de Deus nos proteger. Mas para Deus nos proteger, o que nós precisamos? Amado, nós temos que aprender a correr ao abrigo nas mãos do Senhor. Correr com quem? Mediante a fé. Amado, se eu olho para este salmo, aqui que nós estamos falando hoje do versículo 7, e eu acredito que o salmista, quando escreveu esse salmo, ele estava refletindo e pensando quando o povo de Israel estava lá no Egito ainda, e houve todas aquelas pragas. A Bíblia diz que o povo do Egito, eles foram atacados por várias pragas. Mas o povo de Israel, eles foram protegidos por Deus. As pragas nunca chegou. Morreram todos os primogênitos do Egito, mas nenhum primogênito de Israel morreu. Porque Deus deu uma promessa e Deus cumpriu. Mas eles tinham que ter a fé. E a fé que eles tiveram, quando Deus deu para Moisés a direção, que eles tinham que colocar um sangue sobre as ombreiras da sua porta. Aquele sangue protegeria eles do espírito da morte que ia passar naquela noite e ia matar todos os primogênitos. Amado, eu não sei quantos primogênitos morreram, mas a Bíblia fala que o povo de Israel foi protegido. Por que eles foram protegidos? Porque eles tiveram uma ação de fé. Quando eles ouviram a palavra de Moisés, e Moisés falou a eles o que Deus orientou, e eles tomaram como a iniciativa de colocar algo que Deus colocou, mandou eles colocar como um sinal da fé. Aquele sangue na porta representava a fé deles. O sangue não poderia salvá-lo. O que salvou eles foi a fé. O que vai nos proteger do mal? O que vai nos guardar da obra do mal? É a nossa fé. A fé, não como eu já tenho falado, já falei algumas vezes, até aqui por esse canal, a fé que você ouviu da tua mãe, do teu pai, ou a fé que você ouve através de uma pessoa como líder espiritual, como pastor, ou um servo de Deus. A fé baseada no que a palavra se ensina. Se Deus deu uma direção para Moisés, e o povo acreditou no que Deus falou através de Moisés, colocando o sangue, Deus protegeu eles de toda aquela matança, de toda aquela tragédia. Meu irmão, minha irmã, você que vai ouvir essa mensagem, meu objetivo é que você saiba que existe promessa de Deus, mas as promessas de Deus estão baseadas o quê? Na nossa fé, né? Se nós olharmos para esta passagem bíblica, por um momento com nossa fé em mente, será que às vezes caímos na descrença?
Amado, nós falamos no versículo passado, a Bíblia diz que Deus vai conservar em paz cuja mente está firme dele, Isaías 26:3. Irmãos, quando eu olho no livro de Atos, eu gosto de olhar para a palavra e eu quero deixar aqui, Atos capítulo 27, né? Lá fala a história do apóstolo Paulo, que eles estavam no navio, e naquele navio houve um grande temporal, ao ponto de eles perder tudo. Ao ponto que a Bíblia fala, conforme Atos, né? A Bíblia fala, né, em Atos 27:20, que mais ou menos 13 a 14 dias eles não viam a luz do dia. E aquelas pessoas, ao olhar humanos, achavam que não teriam mais esperança. Mas Paulo, um homem que conhecia a Deus e tinha um bom relacionamento com Deus, olha o que Paulo diz em Atos 27:22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Amado, olha bem o que ele diz no versículo 26. Portanto, ó varão, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim. E assim como foi, e assim como a mim me foi dito. Então, amado, e se você observar a história, a Bíblia diz que assim aconteceu. Paulo exercitou a sua fé, não somente ele foi salvo, a Bíblia diz que o navio se despedaçou, mas todas aquelas pessoas que estavam com eles foram guardadas. Sabe por quê? Pela obra da fé. Hoje nós estamos sendo atingidos por esse temporal, por essa tempestade que está acontecendo no mundo, e muitas pessoas têm se deixado dominar pelo medo. E até pessoas que conhecem a palavra têm duvidado, às vezes têm deixado como Pedro, esquecendo da palavra da fé, estão se afundando. O meu objetivo através dessa palavra é que você venha fortalecer a fé. E como é que se fortalece a fé? E colocando ela em prática na nossa vida. Se Deus prometeu que ia nos proteger, Ele é fiel. Como eu falei aqui, amado, Deus protegeu Paulo, porque Paulo disse que Deus reconhecia. O salmista fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 tu não será atingido. Amado, aqui está uma promessa. Se nós aprender a olhar para a palavra com os olhos da fé e acreditar no que ela nos ensina, Deus é fiel para nos livrar e nos proteger. Eu espero que através dessa palavra você possa afirmar a tua fé, não apenas numa religião, mas naquele que fez o céu e a terra, naquele que te chamou. Mas Deus só pode te abençoar se você verdadeiramente aprender, aprender, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 6. A Bíblia fala algo, amado, em Hebreus 11:6, que tem que fazer parte da nossa vida. E o que tem que fazer parte da nossa vida para Deus nos abençoar? Hebreus 11, capítulo 6, olha o que a Bíblia me ensina, dizendo assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardador do que o busca. É necessário se aproximar de Deus com fé. Creio que Ele está vivo, creio que Ele é poderoso, creio que Ele está no controle e creio que Ele pode te proteger. Então fique na paz, e através dessa mensagem eu espero que Deus te fortaleça para você continuar confiando, dependendo e fazendo o que agrada a Deus mediante a fé. Lembre-se de uma coisa: Deus enviou Jesus para te salvar, mas Ele não pode fazer nada se você não crer. Que Deus te abençoe, fique na paz e na certeza. Se você aprender a olhar para a palavra, mas olhar para a palavra e colocar a palavra no teu coração, Deus é fiel para te ajudar. A todos que estão conosco nesse canal, que Deus te abençoe. O nosso objetivo é deixar uma palavra para te fortalecer, te iluminar nos dias atuais. Lembre que Deus quer te proteger, mas só pode fazer se você aprender a colocar a tua fé naquele que fez o céu e a terra. Que Deus te abençoe, fique na paz. Se vocês querem inscrever no nosso canal, nosso objetivo é te abençoar. Estamos aqui como um servo de Deus, crendo no poder de Deus para te ajudar. A todos que vão ouvir essa mensagem, não te esqueça que Jesus veio ao mundo para te salvar e também te guardar. Olha o que fez ali com o Pedro. Pedro começou a afundar, mas Jesus estendeu a mão quando ele clamou. Se você clamar, Jesus é fiel para te guardar. Fique na paz e na certeza de algo maior de Deus na tua vida, no nome de Jesus.